Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmechi Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Saudações aos nossos professores, todos os professores da Sampradaya. Que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos nós, que todos estejam bem, em paz. E aí a gente vai começar agora o último bloco de 6 capítulos, né, do Gita. Hoje a gente começa nesse capítulo que é bem especial, 13º capítulo, Kshetra Kshetranya Vibhaga Yoga. Ok? Então, Kshetra, aquilo que se refere nesse tratado específico aqui ao nosso corpo, mas também a gente vai falar de Kshetra como o campo, né? O Kshetranya, aquele que é o conhecedor, aquele que ilumina, que revela esse corpo e essa mente. Então a gente vai fazer a distinção, essa distinção mais sutil e essencial nesse capítulo 13, né? Então, com esse capítulo, nós estamos entrando na 3ª sessão do Bhagavad Gita, e nessa sessão, Lord Krishna trata do Jivatma Paramatma Aikyam, a natureza essencial do Jiva, o indivíduo, né, e a natureza essencial do Paramatma, né, daquilo que é existência, que é consciência, que é o livre de limitação, ou seja, a verdade do microcosmo e a verdade do macrocosmo são não diferentes. Eles são uma e a mesma coisa. Chamamos esses versos do Aikyam, né, dessa natureza essencial comum, de Mahavakyam, né, onde são exaltados aí afirmações supremas, dizeres supremos. E a gente encontra essa ideia nos capítulos 13, 14 e 15. Mas é apenas nesse capítulo que obtemos a essência dos Upanishads, aqui nesse capítulo 13. De forma muito clara, aqui a gente vai tratar essa essência dos Upanishads. É possível que o 13º capítulo seja o mais importante de todo o Bhagavad Gita. Pessoal, antes de eu continuar para o próximo parágrafo, tem algo ou alguém, não perguntei antes, que alguém que queira trazer algo do encontro passado, capítulo 12, ou que queira já trazer alguma questão, comentar aqui essa primeira parte. Aqui a gente vai tratar sobre uma discriminação muito sutil, a mais sutil de todas, né? Então é importante todos estarem atentos aí, tranquilos, contemplativos, e as dúvidas podem aparecer a qualquer momento, não se acanhem e interromper e se colocar, tá bom? Então, esse capítulo, ele trata do Mahavakya Vichara, né? Nós vamos fazer uma investigação, Vichara, dos Mahavakyas. Essas afirmações supremas, essas afirmações as mais claras e verdadeiras sobre essa realidade do Jiva, né? E a realidade em si. Outra parte dos capítulos trata de valores ou ética. Em nossa cultura, a filosofia nunca está separada dos valores. Ambos andam de mãos dadas. Ali, o Dharma ou a ética é um membro importante da filosofia.
o Vedanta não funcionará se a pessoa não seguir uma vida ética. Sem ética, o Vedanta só será informação. Só com ética o indivíduo passa uma transformação. Investigação espiritual sob a orientação de um guru. Não aceitamos a intuição ou a meditação como meio de conhecimento. Então, não se trata aqui de estar, né, fazendo um desmerecimento daquilo que a gente entende como a nossa intuição, que na prática poucas vezes é válida, né? Que a gente costuma vangloriar quando a nossa intuição foi válida e esquece das trocentas mil vezes em que ela foi inválida. Mas também não se trata de desmerecer a meditação, né? Mas há que se reconhecer que a meditação em si também não é um meio de conhecimento válido, né, para a autorrealização. E aí qualquer dúvida a respeito disso, a gente pode conversar sobre isso. Então, não aceitamos a intuição ou a meditação como esse, né, meio de conhecimento, como um pramana. Apenas um estudo sistemático, né, repetido, sistemático, consistente, ele pode ser um meio de conhecimento. Se uma pessoa não está pronta para o conhecimento, o Vedanta permite o adiamento do conhecimento, mas não há como fugir de Shravana, Manana e Nididhyasana se a gente quer lograr esse conhecimento, né? Se a gente quer alcançar, realizar isso, tornar esse conhecimento firme em nossas mentes. Então a gente não pode fugir do estudo, da contemplação até a assimilação desse conhecimento. Então, próximo parágrafo. Alguém quer colocar algo? Bora lá, então. Então, por conveniência, eu vou dividir o capítulo 13 em três porções. Então, o capítulo 13 será dividido em 3 partes. A primeira parte é Mahavakya Vichara, ou Quem Sou Eu, né? Essa autoinvestigação. E a análise de Ishvara. Através dessa análise, devemos concluir que a natureza essencial do indivíduo e de Ishvara é a mesma. Haveria diferença superficial em nome, forma, função, mas a essência é a mesma. O exemplo, a onda, o clássico exemplo, né? A onda e o oceano. A água é a essência de ambos, né? Ou o indivíduo e Ishvara. Paramatma é a essência de ambos, Brahman é a essência de ambos. A próxima parte é a disciplina preparatória, ou Jnana Yogyata, para o Mahavakya Vichara. Em sânscrito, Vichara é investigação. Em tâmil, significa preocupação. Eu estou usando o significado do sânscrito. E a terceira e última sessão é o benefício dessa investigação, o Jnana Pala, né, os frutos dessa investigação. Tem algo aqui que a gente pode... Então, vamos lá. Tema 1. Chara. Alguém quer comentar algo? Perguntar? Esse assunto é chamado tecnicamente de Kshetra, Kshetranya, Viveka, né? Ou seja, aquilo que diz respeito à materialidade do indivíduo ou também ao campo, dependendo do contexto em que a gente usa essa palavra Kshetra, o Kshetranya, que é a própria luz da consciência refletida na mente como conhecedor desse campo, né? A discriminação entre ambos, Viveka, né? Então é chamado tecnicamente assim, ou popularmente é chamado da análise Atma-Anatma.
né? Aquilo que diz respeito à realidade essencial do Jiva, do Jivatma, que é Atma, e aquilo que é o não Atma, né? Anatma. Então a gente pode colocar assim tudo aquilo que se refere a essa natureza material, né? Ele é uma mistura de duas partes. Então, o indivíduo, ele é essa mistura. Então, quando eu uso a palavra eu, há dois aspectos tão bem entrelaçados, tal como leite e água, né? Se você misturar leite e água, não tem como fazer a separação ali, né? Uma mistura homogênea. Shankaracharya diz que cada indivíduo é uma mistura íntima de duas partes, tão íntima que nós não percebemos as partes. Krishna chama uma kshetra e outra kshetra. Uma é anatma e a outra é atma. Em inglês, se traduz por uma mistura de matéria e espírito. Consciência e matéria juntas é o indivíduo, é um jivatma. Tá? Então, isso é o que nós definimos como jiva, né? Essa mistura de matéria e consciência. O que é a consciência? Esse é o debate entre diferentes sistemas de filosofia. Mas aqui a gente vai ficar com a definição do Vedanta, né? A definição vedântica de consciência é, como a gente já bem sabe, que a consciência não é uma parte ou um produto ou propriedade do corpo, tal como através da ciência se alega por base empírica o contrário, né? Que a consciência seria um produto desse corpo, né? Uma propriedade do corpo. Não. Na definição Vedanta, a consciência é o princípio sempre presente ali, não é uma parte, não é um produto, não é uma propriedade do corpo. Consciência é uma entidade independente ou uma seidade, uma entidade independente que permeia o corpo e vivifica o corpo. Então, sem a consciência, né, a gente não ia estar aqui tendo a ciência dessa explanação aqui de Swami Paramartananda, a gente não ia estar se vendo, a gente precisa da consciência para vivificar para os movimentos que estamos fazendo aqui, né? A consciência vivifica esse corpo. Consciência que é independente do corpo não é limitada pelos limites do corpo. Ela não está limitada pelo tamanho do corpo, pela cor, pelo sexo. Ela não é definida por nenhum dos atributos do corpo. E ela é livre, né, essencialmente, de todos os atributos. Então, todos eles pertencem ao corpo, todos esses atributos pertencem ao corpo, mas não à consciência, né? Então, qualquer definição que o indivíduo tenha, né, sobre si mesmo, isso diz respeito a essa natureza transitória do indivíduo, né? Então, para a gente não falar aqui simplesmente de sexo biológico, ou cor, ou formato do corpo, a gente pode também falar aqui de questões, sei lá, o cara é corintiano, é flamenguista, né? Então, isso não é um atributo do corpo, mas a pessoa se define por esses atributos, né? A profissão que tem, seja lá o que for, seus gostos, aversões em gerais, eu sou do signo tal, aquela coisa toda, mas isso, nada disso diz respeito à consciência, né? Nada disso pertence à consciência. O outro tópico é que a consciência, que é uma entidade independente e sem limites, continua a existir mesmo após a desintegração do corpo. Então, ela não é destruída
mesmo quando o corpo é destruído. A consciência não é limitada espacialmente ou em termos de tempo. Então, o corpo vai. A consciência é esse princípio sempre presente, né? A gente tem, inclusive, todas as noites a oportunidade de experienciar, né? De ter uma experiência distinta daquilo que se define como corpo e a mente, né? Então, quando você está em sono profundo, o corpo, a mente, o mundo não existe para você. E a consciência está lá. Então, esse princípio consciência, o Vedanta chama de Atma, ou de Chaitanya. O Vedanta aprecia a dificuldade de compreensão desse conceito. Krishna dá 2 exemplos para nos ajudar a entender. Um é espaço, a caixa. O outro é a luz para a caixa. Então, eu vou usar a luz nesse salão, né? A gente está aqui com o Swami Paramarthananda ali fazendo uma explanação num salão, né? Isso aqui é uma transcrição dessa aula dele. E a gente aqui também vai usar a luz que está no ambiente aqui onde eu estou para explicar isso. Então, você vai dizer que a minha mão está aqui, né? Se eu perguntar para você, né, o que vocês estão vendo aqui? Vocês vão falar, a mão, né? Vai falar a mão, mas não vai falar da luz. Então, você vai dizer que minha mão está aqui, você vai mencionar tudo que está, né, no ambiente aqui, menos a luz em si, né? Então, a mão é visível apenas devido à luz que está permeando tudo, permeando, revelando e iluminando tudo que está nesse ambiente, né? Então, desse modo, quando eu estou mostrando a mão, você está vendo uma mistura de luz e mão. Fundamentalmente, o que a gente tem é luz que está revelando a mão ou qualquer outro objeto que possa aparecer nesse ambiente. Agora você aplica todos os 4 tópicos aqui, os pontos que ele vai falar a seguir. Então, assim como a gente falou da consciência, né? Nessa analogia com a luz física aqui do ambiente, a gente vai dizer a mesma coisa. A luz não é uma parte, produto ou propriedade da mão. Ela é o princípio que vai ser fundamental para que essa mão possa aparecer para cada um de nós aqui. Então, a luz é uma entidade independente que permeia e ilumina a mão. A luz que permeia a mão não é limitada pelo tamanho da mão. Ela se estende para além da periferia da mão. Vocês estão vendo o meu rosto, todo o ambiente aqui ao meu redor, né? E se eu movimentar a mão, né, você vai ver a mão do mesmo jeito. Então, ela não está delimitada pelos limites da minha mão. Então, a luz é uma entidade independente que permeia e ilumina a mão. A luz que permeia a mão não é limitada pelo tamanho da mão, ela se estende para além da periferia. Assim, quando eu movimento a minha mão, você pode ver o movimento. A luz continua a existir mesmo depois que eu removo a mão. Então, a mão sumiu, vocês não estão vendo mais a mão, vocês estão vendo todo o resto, estão vendo meu rosto aqui, estão vendo a parede lá atrás, né? Então, você apreciará melhor a luz quando a mão estiver lá. Na verdade, o que se quer dizer aqui é que a gente tem uma apreciação de tudo aquilo que a luz pode revelar, né? Então, quando se manifesta, quando há uma manifestação, a gente está usando a luz física do ambiente como uma analogia, então a gente chama isso de Vyakta Chaitanya, quando a consciência está testemunhando uma manifestação. Quando não se manifesta, chama-se Avyakta Chaitanya. Então, embora não manifeste, a consciência continua a existir. Então, Chaitanya é chamado, a consciência Chaitanya é o que é chamado de Kshetranya, que está no título, né, desse capítulo, né, o
Kshetra, Kshetranya, né? Vibhava Yoga. Então, Chaitanya é chamado de Kshetranya, ou seja, aquilo que é o conhecedor daquilo que essa consciência pode revelar, né? Chaitanya é chamado de Kshetranya e o complexo corpo-mente é chamado de Kshetra, ok? Então, é interessante olhar para essa palavra do Kshetra. Às vezes ela é colocada no contexto daquilo que é o campo, né? A gente tem o Kurukshetra da própria batalha, né? Onde está acontecendo esse épico. Então, isso também serve para a gente contemplar o seguinte, que a consciência que está aqui revelando a mente para mim mesmo, o corpo para mim mesmo, ela pode ser objetivada de uma maneira que não é muito diferente da maneira como eu estou objetivando a mesa que está aqui na minha frente, o computador, a luminária, enfim, todos os objetos ao meu redor. Se eu quero fazer essa objetivação, ela é muito simples para mim, né? Então eu posso observar meus pensamentos. A mente é tão objetivável quanto qualquer outro objeto. O corpo, mais facilmente ainda, é objetivado mais facilmente que a mente, né? E é objetivável tal como qualquer outro objeto que os meus olhos possam revelar, né? Então, Chaitanya é chamado de Kshetranya, isso que conhece o corpo, que conhece o complexo corpo-mente, né? Que é chamado de Kshetra. Krishna diz que todos são uma mistura de Chaitanya, né? Esse princípio consciência, e o complexo corpo-mente, que é matéria. A mente também é matéria, é uma matéria sutil. Assim como a energia, né, que é matéria sutil, toda forma de energia. Então, lição número 1, cada indivíduo é uma mistura. Lição número 2, se eu, indivíduo, sou essa mistura, qual é o que eu devo reivindicar como o meu ser incidental, transitório, corriqueiro? O que é incidental e sujeito à chegada e à partida não pode ser o meu verdadeiro eu. O que é permanente, duradouro, intrínseco é a consciência. Considere a água quente. A natureza intrínseca da água quente não é o calor, mas é a água, né? Então, a água quente, ela vai ter um atributo, a natureza intrínseca desse elemento é a água. Mas nesse caso, circunstancialmente, esse elemento ele está com um atributo emprestado de um outro elemento, do fogo. Então, é uma água quente, ela tem o calor também. Então, a natureza intrínseca de água quente não é a quentura ou o calor, é a própria água. A sua personalidade física, emocional e intelectual, isso é também circunstancial, isso tudo tá sujeito à chegada e à partida. Assim como essa água quente, em outro dado momento, ela vai estar na temperatura ambiente, ou pode se tornar gelo. Então, quando você vai dormir, a sua personalidade física é removida. Você não diz quando você está lá em sono profundo, eu sou gordo, eu sou magro. Mesmo se você está com febre, né? A melhor coisa para quem está com febre é estar dormindo, né? Porque você não está sujeito a nenhum mal-estar do corpo. Você está ali em sono profundo, não existe o corpo, não existe a mente, não existe o mundo para você. Então a personalidade emocional também está resolvida ali. Você não tem os seus ragas e divechas quando você está em sono profundo. E você também perde a sua personalidade intelectual. Então, mesmo dormindo, você está ali,
está consciente desse estado, desse mundo do Karana Shahira ali no sono profundo. Então, mesmo dormindo, você está consciente de que você é uma entidade consciente. Aí, de repente, nesse tópico, pode ter alguém aí que está pensando sobre isso. Poxa, é mesmo? Será? A gente no grupo aqui já debateu bastante, né, sobre essa vivência que todos nós temos do sono profundo. Mas o fato é que a gente é uma testemunha desse estado indiferenciado de nomes e formas que a gente vive num intervalo de tempo que em si é diferenciado, é livre de todo tipo de transformação, mas é um intervalo, tem um início e tem um fim, que é o sono profundo. Você está ciente, enquanto esse estado está acontecendo, de um mundo em ausência de nomes e formas. Então, mesmo dormindo, você está consciente de que você é uma entidade consciente. Essa consciência nunca é abandonada em momento algum. Eu estou consciente da minha experiência de sono e falo sobre isso quando eu acordo. A gente traz, inclusive, uma memoriazinha que vai dizer para a gente, olha, eu dormi muito bem essa noite. Não me lembro de ter sonhado em nenhum momento, fiquei num relaxamento total. O que é esse relaxamento total? Você estava ali testemunhando o seu corpo completamente relaxado? Não. Você estava realmente absorto no Karana Shahira ali, você estava vivenciando esse estado de consciência indiferenciado de nomes e formas. Ok? Então, ali eu abandonei tudo, menos a consciência que permanece em e através, né, de todos os estados, do estado do sono com sonhos também, no estado de vigília. Na verdade, dizer aqui eu abandonei tudo menos a consciência é uma licença, porque eu não poderia mesmo abandonar a consciência, porque a consciência é aquilo que eu sou, né? Então, portanto, desses dois, matéria e consciência, a consciência é a sua verdadeira natureza e tudo o mais, todo o resto é aquilo que é incidental. É aquilo que está em constante transformação, que está na ordem do tempo, que em dado momento existe, em outro momento não existe mais. Então, só a consciência é o livre de todos os atributos, que é sempre presente, que é atemporal, imutável, né? E jamais afetada por nada daquilo que é dessa natureza transitória, limitada, temporal. E aí, pessoal? Antes da gente passar para o próximo parágrafo, alguém quer trazer algo, comentar, perguntar? Deixa eu ver quem mais está aí. Legal. Então, vamos lá. Na verdade, o Vedanta diz que seu corpo e sua mente são ferramentas para as transações mundanas, né? Então, o corpo e a mente é um aparato para que a gente possa transacionar no mundo. A gente é uma projeção para a gente transacionar nessa projeção, né? Como indivíduos. Então, é como os meus óculos. Eu uso os óculos, mas os óculos não são eu. Se você dormir enquanto eu estou aqui, né, falando, o seu eu que transaciona, né, esse indivíduo aí, e que é o transacionador, que é o experienciador, se você dorme, cai em sono profundo aqui enquanto está rolando essa explanação, então esse transacionador ele foi desligado, não existe um indivíduo quando você está em sono profundo. Mas você continua sempre a existir como consciência, né?
eu tenho essa consciência como a minha verdadeira natureza e corpo-mente como um meio incidental para as minhas transações. Portanto, o Vedanta diz, muda a tua visão, né? Você mudar a sua visão aqui implica em atualizar como você se define, né, de forma identitária, né, como é que você se define. Então, essa atualização de identidade. Geralmente eu digo que eu sou o corpo e tenho consciência, né? Agora eu inverto a ordem. Eu sei que eu sou a consciência e tenho um corpo. Um escritor americano expressa essa beleza. Você não é um ser humano tendo experiências espirituais, mas sim um ser espiritual tendo uma experiência humana incidental. Você pode abandonar o seu corpo humano e pegar um corpo angélico ou um corpo animal, mas você continua sendo um ser espiritual, você continua sendo a consciência, né? Todos nós somos a mesma e única consciência, essa é a nossa identidade comum. Então, para ajudar a apropriar-se dessa consciência, o Vedanta dá uma lei. Então, vamos para um tópico importante aqui. Antes da gente entrar nele, alguém quer trazer algo? Então, a gente vai ver aqui uma lei. Eu não li antes, tá, pessoal? Vamos lá. Então, o que seria essa lei para que a gente possa se apropriar, né, e atualizar a nossa identidade como de forma ali, indubitável, aquilo está sempre presente em qualquer circunstância da tua vida, como você se apropria, né, dessa consciência, como está dito aqui, né, como você se atualiza como essa identidade que sabe de si como sendo consciência, existência essencialmente livre de qualquer tipo de limitação. Então, o Vedanta dá uma lei. Você é diferente de tudo o que você experimenta. Será que a gente poderia ser capaz de estar praticando essa contemplação o tempo todo? Porque se a gente for capaz, a gente está sempre bem resolvido nela, nas piores dores, inclusive, né? Então, aquilo que eu experimento não pode ser aquilo que eu sou. Então, essa é a lei, você entender que você é diferente de tudo o que você experimenta. O que quer que você experiencie é um objeto, enquanto você, o experienciador, é o sujeito de todas essas aparições, objetos. Ok? O sujeito é eternamente diferente do objeto. Por exemplo, né, aqui olhando de novo para analogias que a gente já conhece bem, os olhos que podem ver tudo no mundo, exceto a si mesmo. O seu telefone pode ligar para todos os números do mundo, exceto para si mesmo. Imagine que você está em um país onde não há espelho ou natureza brilhante, então você não será capaz de ver o seu rosto, né? Mesmo que você veja ou que o olho se veja no espelho, ele não está se vendo originalmente, ele está tendo o espelho como um meio, um pramana ali, para revelar um reflexo, né, uma cópia ali do que seria esse olho, ou seja, o olho está vendo um objeto reflexo do olho, mas se você estivesse em um lugar onde não há nenhum espelho, ou que não tem nem mesmo luz, não tem nenhum tipo de efulgência ali, natureza brilhante, como foi colocado, você não poderia jamais ver o seu próprio rosto, né? Mesmo que você estivesse na beira de um lago, você não tem a luz ali, né? Isso que ele está falando dessa ausência de natureza brilhante. Então você não teria capacidade nem de ver o reflexo na água. Então, aquilo que vê não vê a si mesmo, ok? Então, o sujeito nunca está sujeito à objetivação de si mesmo.
né? Então, a gente nunca pode lograr esse conhecimento da natureza livre de limitação, que eu sou, que todos somos, como algo objetivável, como um objeto, como algo a ser alcançado, tal como qualquer objeto, porque é aquilo que eu já sou, sempre fui, nunca deixei de ser. E eu preciso saber disso, porque eu não vou realizar isso como um conhecimento tal como o conhecimento de qualquer outro objeto. Eu vou realizar isso como um conhecimento essencial, como um saber daquilo que eu sou. Estabelecendo essa sabedoria de uma forma que é certeza, certeira, indubitável para mim mesmo, ok? Então, o conhecedor nunca é conhecido, o experienciador nunca é experienciado, o sujeito nunca é o objeto. O Vedanta diz: se você quer saber quem você é, então continue negando o que você experiencia. Como eu experiencio o mundo, não posso ser eu. Eu experiencio o meu corpo, eu experiencio a mente intimamente. E por isso eu sou capaz de falar sobre a minha condição emocional. Eu experiencio o mundo, o corpo e a mente, e por isso eu, o experienciador, eu sou distinto de todos eles, né? Do corpo, da mente, do mundo. Então, esse é o método que é chamado de Drikdrishya Viveka, né? E que significa basicamente essa discriminação, Viveka, o discernimento entre sujeito e objeto, né? Então, eu posso fazer isso o tempo todo, praticar, contemplar, né, essa verdade de que eu não sou nada daquilo que eu experiencio, eu não sou aquele que reage aos estímulos do meio dessa ou daquela forma, eu não sou aquele que, enfim, está ali vivenciando qualquer tipo de experiência. Então, usando esse método, devemos chegar a quais conhecimentos? 2 pontos. A gente vai chegar a o entendimento de que eu sou a consciência com um complexo corpo-mente temporário. Esse corpo vai desaparecer um dia, eu vou parar as transações, tal como acontece no sono profundo, mas o fim da transação, de qualquer tipo de transação, não é o meu fim. Porque eu sou aquele princípio consciência que é independente e imutável, portanto livre de todas as transações e, portanto, sempre presente. Então, quem sou eu? Aí tem um verso aqui que eu não separei, não enumerei para a gente escutar no site que eu coloco para a gente tocar. Se vocês quiserem procurar para mim, eu coloco aqui, mas aqui seria dito nesse verso que mesmo quando o corpo é destruído, eu, a consciência, não sou destruída. Ok? Então, quando Krishna ele diz, ó Arjuna, o seu corpo é um objeto de experiência e você está manipulando esse corpo. Ele veio dos 5 elementos e ele voltará para os 5 elementos, voltará para eles, né? Então, ele acontece fundamentado, o corpo, a materialidade do corpo fundamentado pelos Panchabhutas e vai se resolver nos Panchabhutas, né? Do pó viestes e ao pó voltará, né? Então, desse vibhuti, né? Que é essa manifestação de matéria, assim, fundamental. Então, você está usando o corpo, mas você não é esse corpo. Você está usando temporariamente esse corpo, mas você não é ele. Você é o experienciador do corpo. Essa é a análise do Jiva.
né? Essa é a análise que todo o indivíduo pode fazer. Então, agora temos que ir para Ishvara Vichara. A gente analisou o Jiva, e essa natureza essencial do Jiva, ela é deduzida inferencialmente. Eu estou deduzindo que eu estou usando o corpo, eu não sou esse corpo, eu não sou aquilo que eu experiencio, a gente vai fazer essa mesma investigação, esse vichara com Ishvara, essa análise de Deus, a totalidade da manifestação. Então, assim como o Jiva é uma mistura de Kshetra e Kshetranya, né, aquilo que é esse corpo conhecido por nós e o conhecedor desse corpo-mente, Ishvara também é uma mistura de dois princípios. Ele dá outro nome, Purusha e Prakriti, né? Aquilo que é o corpo de Ishvara, né? A totalidade de Prakriti, né? A matéria toda que conforma todas as nomes e formas que conhecemos. E essa natureza essencial, que seria para nós o Kshetranya, porque é a consciência aparecendo refletida no corpo sutil, para que a gente possa conhecer toda a manifestação de Ishvara. Então, em Ishvara, a gente está tendo esse Kshetranya ali existindo como Purusha, né? A consciência que vivifica os nossos corpos é a consciência que fundamenta, que permeia, que dá vivacidade para a totalidade da manifestação. Ok? Então, ambos são princípios sem começo, não criados e originais. Anadi, aquilo que nos fundamenta, a nossa natureza essencial como Kshetranya, é o Purusha de Ishvara, que é em si Anadi, é livre, né, de todas as formas. Então, livre de atributos. Vamos ver 4 diferenças entre Purusha e Prakriti para a nossa consideração. O princípio da consciência que permeia tudo é chamado Purusha, ou Chetana Tattva. Prakriti é o princípio básico da matéria. É essa matéria a partir da qual todo o universo evoluiu. A matéria não pode ser criada ou destruída. Mesmo 1 milímetro de matéria não pode ser criado nem mesmo por Deus. Olha essa colocação e a gente vai explorar isso. Então, como é isso? Se fala, os próprios Vedas, né, vão falar sobre Pralaya, né, vão falar dos yugas em que toda a manifestação se direciona para um colapso total. Então, como assim? Que nem mesmo Deus pode criar, nem mesmo Deus pode destruir nem 1 milímetro de matéria. Então, vamos entender isso. A definição de onipotência é que você só pode criar o que é possível. Portanto, a expressão Deus criou o mundo é uma explicação ilógica, não lógica. É por isso que nunca fazemos a pergunta: por que Deus criou o mundo? Ele deveria ter ficado quieto ao invés disso. Ele me criou junto com um mosquito. O Vedanta diz que todas essas perguntas elas são erradas, pois uma pergunta errada não pode ter uma resposta certa. Deus criou o mundo é baseado em uma suposição errada de que algo pode ser criado. Essa suposição é totalmente errada. O mundo é matéria, e como a matéria não pode ser criada, o mundo foi, é e permanecerá sendo no futuro. Essa manifestação, ela é sempre existente. Vamos olhar para isso para a gente entender melhor. Então, uma explicação é que o mundo estava na forma semente.
Então, o que, que é aquele Maya do qual a gente tanto fala? Ele é fundamentalmente um princípio de uma projeção dessa manifestação magnânima em sua potencialidade, né? É disso que a gente está falando. Eu já estou antecipando aí, porque eu estou sentindo que o pessoal está ficando ansioso. O que, que é isso que o Swami Paramartananda está falando aí? Como assim? Deus não criou, Deus não pode destruir nada, tá? Então, a gente vai entender, a gente já olhou um pouco para isso em outros momentos, né? Aquilo que é a expressão de toda manifestação em sua potencialidade, antes de existir na forma do corpo físico de Ishvara, né? Do corpo físico macrocósmico. Então, antes existe apenas como uma semente que pode se manifestar. Uma explicação é que o mundo estava na forma de semente, ou seja, existe, tudo é ali já existente potencialmente, e essa potencialidade sempre pode se manifestar. Do mesmo modo, a matéria pode ter dois avastas, dois estados. Então, Karana Avasta é em forma de semente. Quando o mundo existe apenas na sua potencialidade, ele é Karana Avasta. E quando o mundo, o universo, todo o cosmos existe em uma forma seminal, é Karya Avasta. Karana Avasta em forma de semente. E quando isso começa a eclodir como manifestação Karya Avasta, em forma de broto, ok? Então, assim, o mundo é comparado a uma árvore. O que não existe não pode ser criado. Ele sempre existiu em forma de semente. A gente poderia olhar para qualquer semente dessa forma. De um grande carvalho naquela semente, você não vai ver um carvalho ali, mas existe toda a realidade potencial para aquilo que vai se expressar como uma enorme árvore de carvalho, por exemplo. Ok? Está ali naquela forma potencial, né, da semente. Então, esse mundo potencial, ele é chamado de Prakriti, ou Maya, ou Shakti, ou Avidya. O Vedanta diz que antes da origem dessa criação, antes da manifestação, né, para colocar as coisas assim de uma forma linha do tempo, temporal. Então, o Vedanta diz que antes de toda a manifestação existiam dois princípios básicos: o princípio da consciência, que é aquilo que tudo permeia, e o princípio básico da matéria, Prakriti. Então, Prakriti também é um princípio, porque o que a gente pode entender também, fazendo uma contemplação daquilo que não precisa ser completamente entendido, porque a gente quer entender a nossa natureza essencial e fundamental, e nem mesmo os Vedas se atrevem a ficar tentando explicar o que é esse mistério do Maya Shakti, né? Mas a gente sabe que Maya é inerente a essa consciência sempre presente, mas não é da mesma natureza dessa natureza sempre presente, porque estabelece nela algo que é ali uma projeção limitada, temporal, tudo aquilo que essa consciência não é. Mas essa consciência testemunha toda essa projeção de nomes e formas em sua limitação e sua temporalidade. Então, o princípio da consciência que tudo permeia e o outro princípio básico da matéria, o Prakriti. Ok? Então, existiam já esses dois princípios básicos. Prakriti, aquilo que diz respeito a Maya, né? Que não é nada do que
a consciência não detém Prakriti, né? E Prakriti não pertence à consciência. Então, essa mistura de Purusha e Prakriti é chamada de Ishvara. Então, uma vez que ocorre essa projeção e ela deixa de acontecer simplesmente como algo potencial e ela se expressa como manifestação, junto com os jivas, Jagati, os jivas ali para que experienciem toda essa manifestação, mas ainda assim tudo isso é uma projeção, sendo manifesto ou não, né? E essa mistura, né, de Purusha e Prakriti é Ishvara. Quando Prakriti existe como o cosmos todo manifesto, Ishvara existe como a inteligência suprema que governa, que orquestra, não como uma entidade na sala de controle e separado de toda essa manifestação, mas como aquilo que é o próprio tecido de toda essa manifestação. Ishvara é Brahman existindo como essa inteligência pura no âmbito dessa projeção Maya, ok? Então é por isso que temos Artanageshwara, esse yin e yang. Existem diferenças entre o Purusha e o Prakriti. Primeiro, Purusha é Chetana, enquanto Prakriti é Achetana. Então, Purusha é aquilo que é o próprio princípio consciência sempre presente. Prakriti, não. Um é o princípio consciente, o outro é um princípio inerte. Purusha, o princípio consciente, não está sujeito a nenhuma modificação. É imutável, não sofre nenhuma mudança. Ele está além do mecanismo tempo-espacial. Esse mecanismo tempo-espacial ou tempo-espaço, ele é algo inerente à própria manifestação, né? Aquilo que Purusha é livre e independente, é atemporal. Então, é Nirvakaram, né? A matéria, o Purusha é Nirvakaram e a matéria é Savikaram, né? A matéria tem esses atributos, nomes e formas que vão, né? Tá tudo, é como se fosse tudo imediato, né? Então você tem nomes e formas, você tem espaço que vai precisar existir para acomodar tudo isso, tendo espaço, objetos, distância entre eles, então você tem tempo, você tem espacialidade, dimensões, tudo isso, né? Então todos esses atributos é Savikara. Letra C, a consciência é indivisível, como o espaço, né, do aspecto daquilo que é a manifestação, é o mais sutil de todos os elementos, através do qual a gente pode, inclusive, fazer boas analogias daquilo que é a consciência em relação a tudo que ela testemunha, né? Assim como um pássaro não deixa nenhum rastro no espaço, não modifica o espaço quando a gente está vendo o céu cheio de nuvens, né? Ele está lá do mesmo jeito, o espaço que está por trás daquela, né? O céu azul está lá do mesmo jeito, enfim. Então a gente pode fazer essas analogias para aquilo que é o mais sutil de todos os elementos, porque acomoda todos os outros, acomoda todos os objetos, né? Então, a consciência é indivisível, tal como o espaço e a luz. Eu não posso cortar um pedaço de luz e levá-lo embora, né? Então, tal como a gente pode usar a luz física também para fazer essas boas analogias daquilo que é essa consciência como uma luz sempre presente que revela toda a manifestação para mim. Então, a consciência é indivisível, tal como o espaço, a luz. Eu não posso cortar a luz, levar um pedacinho de luz embora, né? Então, a consciência é nirvikalpa, enquanto a matéria é savikalpa,
é sujeita à divisão. A matéria eu posso dividir, eu posso transformar, eu posso modificá-la. Último tópico, consciente, acho que está errado aqui, ficou consciente, mas consciência, tá? É Satyam. Tem que corrigir no texto aqui. O consciência é Satyam. Consciência é independentemente existente. Aquilo que é a realidade em si é Satyam, né? Assim como nós denominamos como Mithya, tudo aquilo que é uma projeção diante desse Satyam. Então, consciência é Satyam. Satya é independentemente existente, né? A existência independente de tudo aquilo que se manifesta sobre ela. Então, é independentemente existente, é que se auto-aprova, não sei por que se seria a melhor tradução, aqui teria que ver no texto em inglês, né? Se autoprova. Seria como autoevidente, que está na palavra seguinte, né? Ela é provável por si mesma, né? Todos nós, inclusive, sabemos que somos conscientes, né? Não é difícil para a gente compreender a nossa natureza como consciência, porque a gente sabe de si conscientes, a gente sabe da nossa existência também, né? Todo o esforço do Vedanta é para a gente realizar a nossa natureza como livre de limitação. Essa é a dificuldade, né? Então a gente sabe de si, ela é autoevidente em si, em cada um de nós, né? Ela é autoprovável, é autoevidente. Enquanto que a matéria ela requer a consciência para que seja provada a existência dessa matéria. Então essa é uma ótima maneira de colocar também, né? Em vez de simplesmente dizer tudo aquilo que existe não pode existir independentemente da consciência, eu posso dizer isso, né? Para a prova de qualquer matéria, eu preciso ter uma consciência que está testemunhando a presença dela. Então, esse microfone não vai dizer, né? O Swami Paramarthananda está falando ali no microfone, né? O microfone sozinho não vai dizer, ó, eu estou aqui, né? Ele precisa de uma pessoa consciente dele, né? Para se fazer ser percebido, sentido, ok? Para ser testemunhado, experimentado. E aí, pessoal? Comentários, questões? Então, vamos lá. Antes da criação, só havia Deus. Só havia Brahman, só havia o que é essa existência em si, né? Só havia aquilo que é a consciência, assim, autoluminosa, autoefulgente, e sendo ali existência, sendo o livre de limitação. Se foi colocado acima que essa manifestação e esse princípio prakriti, ele sempre é existente, né? Sendo junto assim com esse princípio que é Maya, que é inerente à consciência, mas ele não se expressa sempre, né? Essa projeção limitada, ela não existe de forma manifesta, mas muitas vezes apenas de forma potencial. Então, quando ela não existe, o que só existe é Deus, só existe Brahman. Então, a criação surgiu quando o Prakriti começou a se manifestar de acordo com seu karma. Então, a criação surgiu. Então, vamos colocar. Eu estou buscando entender essa palavra karma aqui, sendo colocado no sentido amplo de que para toda essa manifestação existir, ela precisa desse princípio dinâmico, tá? Então, para que essa prakriti saia do seu estado potencial e ela se manifeste, ela precisa desse princípio que é karma, esse princípio que é a ação, esse princípio que é o aspecto dinâmico de toda a manifestação, ok? Então, Purusha
só abençoa isso sem sofrer nenhuma mudança, enquanto Purusha só abençoa, teria que ver como que está na tradução, no original, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que o que parece ser muito claro, né? Mesmo talvez não estando da melhor maneira escrito aqui, é que Purusha, ela empresta a sua graça, né? Por ser essa existência sempre presente, ela empresta essa sua graça para que toda a existência possa ganhar a sua vitalidade, para que ela seja vivaz, para que ela seja vivificada, ok? Então, Purusha abençoa isso, né? Porque simplesmente está ali permitindo tudo, é o ilimitado. Então, por que não uma projeção de um universo com suas formas múltiplas, cheias, né, delimitadas entre si, né, com espacialidade, dimensão, com temporalidade? Por que não, né? A permissão. E por que que é assim? Porque Purusha é aquilo que simplesmente existe, sem que nada faça, tudo isso pode acontecer. Todo o cosmos acontece nele. Então, ele está ali emprestando, não como uma ação, né, mas apenas por existir, está ali permitindo que essa manifestação toda exista, e o Purusha em si não está sofrendo nenhuma mudança, enquanto a Prakriti está ali fazendo a sua dança através desse karma, através desse aspecto dinâmico, está ali se conglomerando, está se conformando de diferentes maneiras, se transformando, se multiplicando em formas variadas, né? Então, primeiramente nascem os 5 elementos sutis, né? Então, a gente já viu um pouco, né, desse aspecto aí do princípio de toda a manifestação, né? Os ensinamentos vão mostrar também, antes da gente colocar esse tópico dos 5 elementos, como essa Prakriti, primeiro se diferenciando nas 3 energias fundamentais, né? Sattva, Rajas e Tamas. E aí, Ishvara está conformando toda essa Prakriti para que ela apareça como 5 elementos sutis. E depois esses elementos se grossificam e aparecem como o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. O corpo físico é o exemplo da criação grosseira, né, grossificada, faz o corpo físico tá na ordem, né, de todos os outros objetos inertes aqui que a gente consegue experimentar. Então, ele é parte desse corpo físico macrocósmico, né? Aparecendo como múltiplos corpos para cada indivíduo. Então, o corpo físico é o exemplo da criação grosseira, enquanto a mente é o exemplo da criação sutil. Então, aqui a gente está apresentando, né, uma boa imagem do que é essa totalidade existindo como Prakriti, a conformação do Jagat e o Jiva, né, que tem essa mistura toda. Tem o corpo como esse elemento do corpo físico mais grossificado, né, a Prakriti mais grosseira, vamos dizer assim, e também a mente, né, que vai ser uma matéria tão sutil que ela reflete a consciência, a luz original, de modo que o Jiva possa testemunhar toda essa manifestação. Ambos, o corpo e a mente, né, ambos são evoluções da Prakriti. A existir espaço nessa sala, antes da construção desse edifício. Agora e mais tarde, quando ele é destruído, né? Então, a gente pode olhar para o
para a consciência, fazendo essa analogia como o espaço, né? Ou o corpo como sendo o vaso, sendo um recipiente para o espaço que contém, que esse vaso contém, mas quando eu quebro o vaso, o espaço permanece lá, né? E antes da criação, nós tínhamos a consciência, mas a matéria não manifesta. Depois da criação, o que a gente tem é a consciência e a matéria manifesta. Após a expansão, o Vedanta diz que haverá contração. Então, tudo como uma grande respiração do Senhor Brahma, né? Então, após a expansão, o Vedanta diz que haverá contração, tudo voltará à forma não manifesta novamente, né? Esse momento de retorno a tudo como uma existência meramente potencial, que para nós representa um colapso, desaparecimento do universo, né, do cosmos todo em sua manifestação, o que as escrituras vão chamar de pralaya também, né? Então, existe esse movimento, tal como o da respiração, expansão, manifestação, né, inspiração, retração, colapso de todo o cosmos. E tudo voltando à sua forma potencial, não manifesta. Tal como no sono, você recolhe todo o conhecimento, a emoção, o corpo no sono. O corpo não existe para você no sonho. Tudo aquilo que você conhece não tem relevância nenhuma. Você pode ser um PhD em física ou em bioquímica, o que for, né? Todo esse arcabouço de conhecimento objetivo que você tem, ele não importa para você quando você está ali no Karana Sharira, né? Quando não há um mundo existindo para você. Não há o corpo, não há a mente, não há emoções. Então é por isso que o mundo é chamado de Deus dormindo e acordando. O mundo, a manifestação toda, né? Ora existindo, ora não existindo. A criação não é um processo linear, mas sim um processo cíclico. Não há começo ou fim da criação. Daí que cabe essa observação que eu fiz em dado momento, né? Quando ele está falando do antes de existir a manifestação, tal como se a gente pudesse olhar assim, né? Nessa forma temporal linear, mas o que a gente vai entender é que essa manifestação, ora existindo, ora não existindo, ela se expressa, quando está expressa como uma espiral do tempo. Então há evolução, mas também o tempo é cíclico. E em dado momento, esse ciclo também é o ciclo de colapso, de encerramento de toda a manifestação. É um processo cíclico, não tem começo ou fim a criação. Prakriti sozinho se tornou o corpo e a mente, né? Então, ora aparece como corpo, a mente, o mundo, e ora existe apenas potencialmente, de forma não manifesta. E aí, pessoal, tá muito denso? Vamos... Ninguém vai ter participações hoje? Passar para o próximo parágrafo, então. Você diz que o mundo é uma mistura de Purusha e Prakriti. Agora, onde você vai encontrar esse Purusha? Nós dizemos que o Prakriti é Savikara, sujeito a modificações, e Purusha é Nirvikara, né? Aquilo que jamais se modifica, aquilo que não contém esses atributos do Karanda, de toda a Karana, da causa da manifestação, né? É o princípio além da... É um princípio sempre presente, né? Não é o princípio iniciático de toda essa manifestação, ele simplesmente existe. Então, para descobrir o Purusha, a consciência original, então, para descobrir o Purusha, que é a consciência original, continue, então, negando tudo aquilo que
está sempre se modificando, todas as coisas que mudam, né? Aquilo que é chamado também na forma de meditação de net, né? Quando a gente faz essa constante discriminação de tudo aquilo que surge para mim como não sendo aquilo que eu sou, né? Então, além de todos os nomes, todas as formas, aquilo que não é o que eu experienciei. Eu usava uma afirmação, como é que eu fazia, que me ajudava bastante? Não estou lembrando agora, faz tempo que eu não medito, depois que eu lembrar eu falo para vocês. Então a criação inteira é para Kriti, então negue. Depois de negar o corpo, negar a mente, pois ela continua se modificando o tempo todo. Onde está o Purusha? Quando você negou tudo, nada está lá. Mas eu não vejo o Purusha, esse princípio eterno e imutável. O Vedanta diz que você nunca procure o Purusha. O Vedanta pede para você não ser um buscador desse Purusha. O que quer que você encontre é Prakriti. Aquele que quer encontrar é o Purusha. O buscador é o buscado. O buscador é o procurado. O descobridor é aquele que deve ser descoberto. O Purusha não é nada além de você. O princípio consciência. O Senhor está lá, atrás de você. Fundamentando você, essencialmente é o que é você, né? O complexo corpo-mente como o princípio do experimentador, ou o princípio experimentador, experienciador, né? Então, esse princípio que torna possível esse indivíduo existir como um testemunhador, experienciador, né? Ele é aquilo que é o próprio Brahman. O mesmo Purusha como Ishvara está disponível atrás de cada corpo e de cada mente como próprio experimentador. Qual é o nosso problema? Ao invés de nos reivindicarmos como os experienciadores, o Purusha, né, ao invés da gente se reivindicar como esse Purusha e o experienciador, nós reivindicamos ser o Prakriti, aquilo que é experienciado. Para concluir, o que é Deus? Purusha mais Prakriti. O que é Jiva? Kshetranya mais Kshetra. Krishna diz Purusha igual ao Kshetranya. Então, aquilo que é esse princípio conhecedor de toda a manifestação para cada um de nós aqui é esse Purusha, é Deus. É aquilo que Deus, na verdade, em sua manifestação, em sua totalidade, é ambos, né? Purusha e Prakriti. A consciência em Deus é a mesma que a consciência no indivíduo. As diferenças estão apenas no nível da matéria, mas essencialmente ambas são a mesma coisa. Graças a Deus, o seu corpo é diferente do meu corpo. Somos todos diferentes no nível do corpo e da mente, mas no nível consciente somos todos iguais, incluindo Bhagavan. Então, Krishna, Ishvara, né? Essencialmente somos o mesmo. Isso Krishna revela no segundo verso. O segundo verso do 13º capítulo. Está dito assim, que a consciência, né, que fundamenta você, que está por trás de você, o indivíduo, o microcosmo, que é esse indivíduo, né, que é um microcosmo, é a mesma que a consciência atrás de mim, né, Ishvara falando, né, como
Krishna. Então, atrás de mim, o macrocosmo, né? Então, Krishna se colocando aqui como a totalidade da manifestação, como Ishvara. Então, ele vai dizer que a consciência por trás é a mesma para o indivíduo e para toda a dança do cosmos, toda a manifestação, né? O princípio que vivifica é o mesmo, é essa mesma consciência, essa é a nossa identidade comum com o Ishvara. Eu lembrei da frase daquele filósofo indiano lá, do fundador da Praut lá, como é que era o nome dele? Tem o nome dele, do pessoal que segue ele lá como, né, uma ordem espiritual lá, mas o nome dele de batismo era Prabhat Ranjan Sarkar. E ele falava assim, nunca está sozinho ou desamparado. A mesma força que conduz as estrelas e todos os astros, conduz você também, né? Então, é claro que tem uma conotação de ação aí nessa frase, né? Mas é bonito olhar para isso, né? Esse mesmo princípio que torna possível o dinamismo de todo o cosmos, né? Que está por trás de toda essa dinâmica inteligente, essa dança da manifestação, é o princípio do indivíduo. Se eu não reconhecer esse fato de que eu sou o princípio consciência eterno, eu me tratarei como o corpo, que é mortal, né? Que é limitado, que é insatisfeito, que está se sentindo ali separado do todo, incompleto. E aí todos os tipos de problemas virão. O primeiro problema é que eu não posso aceitar a mortalidade, pois a minha verdadeira natureza é imortal. Então eu sou dessa natureza imortal, porque inclusive eu sou da natureza que é sem início, eu jamais nasci, né? Eu sou um princípio sempre presente, atemporal, sou o não nascido, o não criado. E aí como é que é se eu visto um corpo, me vejo como um indivíduo que se define por esse corpo? Aí naturalmente ocorre essa não aceitação da natureza mortal do corpo, né? Então a mortalidade é tóxica para o meu sistema. Eu vou me debater com esse fato, né? Eu vou talvez até buscar, como os alquimistas buscavam lá, o elixir da imortalidade e tal, porque eu não quero aceitar esse fato. Assim como um vírus entra no corpo, o corpo vai rejeitá-lo. Então eu não posso aceitar as minhas ruínas, né? Eu vou ficar eternamente lidando com essa contradição, não quero aceitar essa minha natureza transitória e mortal, quando eu sou de fato aquilo que é imortal, né? Aí fica fazendo reparos ali para manter o corpo sempre em dia, né? E vai fazer lá umas plasticazinhas, botox, não sei o quê. A imortalidade física é impossível e nós lutamos contra ela. A vida se torna miserável. Só há uma maneira de ser imortal, e para isso mude a sua autoimagem. Mudar sua identificação do corpo incidental para a consciência intrínseca que você é, né? Todos os problemas são devidos à identificação com o corpo. É preciso ganhar necessariamente esse conhecimento para se ser livre. Esta é a parte Mahavakya Vichara desse capítulo. Todos os problemas são devidos a essa identificação com o corpo, né? Essa compreensão de si como esse indivíduo separado, inadequado, insuficiente, que busca em outros objetos, em outros corpos, em outros
outras experiências no campo, uma completude, né? Então, todo sofrimento deriva disso. E eu preciso, para resolver isso, ganhar esse conhecimento daquilo que eu realmente sou, que em si, né, essa natureza livre de limitação. Então, essa é a autoinvestigação que é feita nesse capítulo. E aí a gente encerrou, não, ainda tem as outras partes, né, que ele vai explicar do capítulo 13. Muito bem. Então, eu queria propor para a gente encerrar aqui a leitura e se alguém tiver algo para trazer, para a gente conversar a respeito, senão a gente pode encerrar. Eu continuo a partir do próximo parágrafo, aí, no encontro que vem. E aí, pessoal? Hoje está todo mundo mais quieto, silencioso. Vamos fazer o Purnamada, então? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Bom descanso para vocês. Até mais.